Olá pessoal, professor Tiago do canal Mesquita Educação, mais uma aula, Força e Foco Disciplina, aula 9, crase. Assunto esse, turma, bastante cobrado nas provas da VUNESP, que provavelmente em sua prova cairá umas duas questões bem literais, perguntando sobre o uso do acento grave indicativo de crase. Vamos lá. Por definição, crase é a fusão de dois sons vocálicos iguais. No caso, a preposição a com outro a, que pode ser artigo ou pronome. Exemplos: os jovens não gostam de esperar muito por aquilo que desejam. Duas letras. Mas percebam que não basta ter duas letras. Tem que ser a preposição, turma, a com outro a, sendo artigo ou pronome. Exemplo: ontem fomos à livraria do shopping. Nota-se a regência, a preposição, a, que acompanha esse verbo ir, né? Fomos a, mais o artigo que antecede livraria. Portanto, há uma contração. Então, turma, recapitulando, a crase acontecerá quando a palavra a se junta com outro a. Vejamos mais um exemplo. Chegamos a regência do verbo a preposição e a antecedendo aqui, uma palavra feminina, estação. Há algumas exceções, viu, turma? Nós veremos as regras gerais e depois na sequência nós veremos também o uso facultativo da crase e as situações as quais ali não utilizamos esse acento indicativo de crase, tá? Regra geral, turma, só podem ser empregadas antes de palavras femininas que admitem um artigo definido a ou as. Então anotem aí no caderno de vocês. Eu emprego a crase, regra geral, antes de palavras femininas e quando a preposição a é exigida pelo termo anterior. Esse termo anterior ele pode ser um nome ou um verbo. Vejamos aqui, turma, muita atenção aí, galera. O trem chegou. Qual que é a regência, né, do verbo chegar? O verbo chegar ele necessita da preposição a. Quem chega, chega a algum lugar, tá? Então aqui, chegou a, imaginemos que temos um a aqui, tá? O a que acompanha esse verbo chegar, mais o a que antecede estação, esse substantivo feminino. Então, é regra geral, a crase ocorrerá antes de palavras femininas que admitem esse artigo definido a ou as, tá? E aqui, antecedendo horas, às 18 horas. B. Procedeu-se à apuração dos votos. O verbo aqui ele rege pela preposição a, tem um substantivo feminino. O que antecede esse substantivo feminino? O artigo definido a. Certo, turma? C. Quase todo mundo gosta de ir à praia. Ir à praia. Quem vai, né? O verbo ir. Ir à casa, ir à escola, ir à praia. Nós temos aqui, a preposição a mais o artigo que antecede o substantivo praia. Preposição mais artigo. Casos em que ocorre a crase, galera, vamos lá. Um a um, certo? A. Nas expressões que indicam horas, sempre haverá a incidência da crase. Cheguei às 10h30. B. Às 2h começaremos a reunião. Segundo caso, turma, na expressão a moda de, mesmo que a palavra moda esteja oculta. Exemplo, vestia-se a moda baiana. Vai crase, professor? Sim. Vestia-se a baiana também, Percebam que palavras femininas. E a expressão a moda. Temos que tomar um certo cuidado aqui, turma, com essa mesma expressão, a moda de, tá?
nós temos ali uma expressão que ela é masculina, isso pode criar uma certa confusão. Quais são essas expressões masculinas? Aqui, ó, Lacoste é uma marca e Pedro 15, ó, uma marca. Então, a expressão masculina, quando nós temos subentendido que é a moda de, haverá incidência da crase, viu, turma? Então, tomem cuidado. Vestiu calças a Lacoste. Usava sapatos a Pedro 15. Então, tomem esse cuidado aí, porque pode aparecer. Vou voltar aqui uma tela para vocês, tanto em expressões, né? Geralmente aparecerá em expressões femininas, ó, vestia-se a baiana e vestia-se a moda baiana. E em expressões masculinas, com essa pequena exceção, tá? Quando estiver subentendido a moda de. Então, vestiu calças a Lacoste e usava sapatos a Pedro 15. C. Nas locuções adverbiais conjuntivas e prepositivas, o uso da crase é obrigatório, quando a palavra principal for feminina. À noite, à tardinha, à força. Exemplo, fizeram tudo às pressas, às vezes, né, turma? Sempre com o acento indicativo de crase. 2. Locuções prepositivas também, à custa de, à frente de, estou à procura de alguém, estou à frente, tá? Sempre aí com o acento indicativo de crase. 3. Nas locuções conjuntivas, quais são essas mais usuais aí, as mais cobradas, né? À medida que, à proporção que, à medida que a noite chega, a dor aumenta. Aqui, ó, à medida que. Importante, nas locuções adverbiais de instrumento, a crase ela é facultativa, então anotem aí no caderno de vocês. Foi morto a bala ou foi morto a bala? Neste caso aqui, tá? A locução adverbial de instrumento, a crase é facultativa. A exceção ocorre em frases com duplo sentido, em sentidos ambíguos, né? Feriu-o a faca. O que aconteceu? Esse duplo sentido, essa dupla significação, machucou ali aquele objeto, né? Aquela faca, ou ele foi ferido com a faca. Então, temos a exceção aí, que sempre ocorrerá a crase, tá? Geralmente, essas provas, gente, eles pegam exatamente essas exceções para colocarem nas questões ali, tá? D. Antes dos pronomes demonstrativos, aquele, aquelas e aquilo. Aí eu coloquei aqui para vocês, e vocês podem estar fazendo a substituição para conferirem se haverá ou não a incidência da crase. Ó, iremos àquele sítio. Se você coloca ali, iremos a este sítio, você tem aqui, portanto, a preposição, tá? Ó, então não haverá o acento indicativo de crase. Dirigiu-se àquela mulher, tá? Usando aí a preposição mais o pronome demonstrativo. Ó, aquela mulher. Dirigiu-se, eu tenho um a mais o outro a, que é o pronome demonstrativo. Dirigiu-se a ela, né? Em substituição a um pronome pessoal do caso reto. C. Refiro-me àquilo que ouvi na sala. Refiro-me àquilo. Quem se refere a, mais o outro a, que é o pronome demonstrativo. Certo, turma? Outro caso em que ocorre a crase, turma. E, antes do pronome demonstrativo, a, singular ou as no plural, quando ele vier antes do pronome relativo que e puder ser substituído por aquela ou aquelas. Só nos casos em que se dá, né, turma, para fazer essa substituição por aquela ou aquelas. Exemplo, esta blusa é igual a que comprei. Então, antecedendo aqui esse pronome relativo ao que, nós vamos ter a crase. F. Antes dos pronomes relativos, cuidado, viu, turma? Que é bastante cobrado em provas. A qual, as quais. Sempre que o verbo está na oração, desses pronomes relativos precisar da preposição a.
usaremos a crase. Exemplo, a escola a qual iremos é excelente. Dá para fazer um teste, né? Se nós substituirmos a palavra feminina por uma palavra masculina, teremos a contração ao, justificando, portanto, o uso da crase. Vejamos, o colégio ao qual iremos é excelente. E não, né? O colégio em que iremos, não. Ao colégio ao qual iremos é excelente. Então, portanto, a escola a qual iremos é excelente. Haverá o acento indicativo de crase. Casos em que não ocorre a crase. Anotem aí, turma. Antes de palavras masculinas, o esporte preferido de Carlos e Paula é andar a cavalo. Então, aqui, ó, substantivo, palavrinha masculina aí, não haverá incidência da crase. Antes de palavra masculina, a crase só aparece quando a locução prepositiva a moda estiver subentendida. Lembra que eu falei para vocês? Vestiu-se a moda Lacoste. Aí sim haverá incidência da crase, a única exceção. O aluno tentou elaborar um texto a Graciliano Ramos. Tá? Aqui, no caso, haverá crase também, quando a gente lá naquele exemplo que eu falei para vocês sobre vestiu-se a Lacoste, eu estava falando ali de uma marca. Aqui, ele tentou elaborar um texto a Graciliano Ramos, a moda de Graciliano Ramos, a moda do autor, tá? Quando está subentendido, portanto, haverá a incidência da crase. Cuidado para vocês não confundirem, viu? Que em nomes femininos, a incidência da crase ela é facultativa, o uso é facultativo, tá? Aqui no caso Graciliano Ramos é porque está sendo usado aí, né? Subentendido que é a moda, tudo bem? Mais casos aqui em que não ocorre a crase. Antes de verbo, exemplo, todos precisam estar dispostos a colaborar com o meio ambiente. Então, tomem cuidado. Antes de verbo, não se usa crase. Antes da maioria dos pronomes, exemplos. Na reunião, nenhum professor referiu-se a elas. O prefeito dirigiu-se à sua excelência. Ó. Então, tomem cuidado aí. Antes da maioria dos pronomes, não haverá a incidência da crase, tá, turma? Então, tenham essa cautela. Só que, ao mesmo tempo, aqui abaixo, nós temos uma exceção com os pronomes de tratamento senhora e senhorita, porque esses pronomes eles admitem um artigo, tá? As crianças pediram à velha e à senhora que contasse mais uma história. Então, anotem aí no caderno de vocês, a exceção é senhora e senhorita. Nos outros pronomes de tratamento, tá? Nos pronomes oblíquos, do caso reto ali, os pessoais, enfim, não haverá a incidência da crase. Antes de palavras no plural que não estejam definidas pelo artigo. Exemplo, o chefe está discutindo a portas fechadas com os funcionários, então não haverá a incidência da crase, ó. Discutindo a portas fechadas com os funcionários. Palavras no plural, sem definição pelo artigo. Alguns moradores de prédio não têm o hábito de ir a reuniões de condomínio, então tomem cuidado, porque nós não temos aqui a definição colocada ali pelo artigo, tá? 5. Antes das palavras casa e terra, sem elementos modificadores. Daqui eu já vi bastante caindo em provas. Após o acontecido, o filho retornaria à casa somente com a autorização do pai, tá? Retornaria à casa somente com a autorização do pai. Mas tomem cuidado. Com elementos modificadores, admitem a crase, tá? Vejamos, ó. Após o acontecido, o filho retornaria à casa do pai. Essa expressão modificadora é quando ela especifica, tá? Então, por exemplo, aqui é a casa do pai. Aí, portanto, haverá incidência da crase. Os turistas voltaram à terra de origem. Se fosse só a terra, professor, teria a crase aqui? Não, não teria. Os turistas voltaram à terra. Agora, eu tenho uma expressão modificadora, haverá incidência, tá? Os turistas voltaram à terra de origem.
Nas locuções adverbiais formadas com elementos repetidos, não haverá. Gota a gota, a água caía no balde. Na expressão à distância, sem elemento modificador. Exemplos. Os pais observavam os filhos à distância. Não tenho nenhum elemento modificador. A partir do momento que eu insiro, haverá a incidência da crase. Os pais observavam os filhos à distância de uns 100 metros. Então, eu tenho aqui essa expressão, né, esse elemento modificador, e haverá a incidência da crase. Casos em que a crase é facultativa, turma. Antes de nomes femininos referentes a pessoas, então, nomes, sempre quando eu tenho ali nomes femininos, né, é facultado esse uso. Quando questiono problemas sobre a escola, refiro-me a Luísa. Tanto faz, viu, turma, se vocês colocarem aqui a Luísa com crase ou sem crase. Antes de pronomes possessivos femininos, a humildade é relacionada à nossa capacidade de aceitação do outro. Então, indiferente aqui o uso da crase. E aqui, turma, nós temos um caso específico, né? No caso aí de nomes de lugares. Uma maneira prática de identificação é construído com a frase com o verbo voltar, certo? O volto de e o volto da, tá? Observe, voltei de Campinas. Fui a Campinas com crase ou sem crase? Sem crase. Por quê, professor? Porque aqui nós temos a preposição, apenas a preposição e não admite ali o artigo, a preposição de. Se fosse a preposição, né, se nós conseguíssemos substituir pela preposição da com o verbo voltar, volto da Campinas, haveria crase. Mas por uma questão de concordância, né, voltei de Campinas. Diferentemente quando nós falamos aqui, voltei de Bahia ou voltei da Bahia? Voltei da Bahia. Nós temos o de mais o a, preposição e artigo. Então, nos seguintes casos, fui a Campinas, não haverá crase, e fui à Bahia, haverá a incidência do acento indicativo aí, porque nós temos a preposição mais o artigo. Então, voltei de Campinas, sem crase. Voltei da Bahia, com crase. Voltei de Manaus, sem crase, tá? Voltei de BH, sem crase. Voltei de São Paulo, sem crase. Então, quando nós tivermos a incidência aqui, da preposição da, mas isso funciona apenas para lugares, viu, turma? Haverá a incidência do uso indicativo de crase. Certo, turma? Obrigado pela participação de vocês. Força, foco e disciplina. Continuem estudando. É isso aí, galera. Valeu. Tchau, tchau.